Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista e trouxe um tema super bacana pra gente, o sono do bebê. Mas antes da gente falar sobre esse tema, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães a entenderem qual é a importância de um sono saudável e como a gente pode garantir esse sono saudável para a mamãe e, claro, para o bebê. Então, vamos lá? Vem ouvir meu podcast, você vai adorar, tenho certeza. A privação do sono é um dos desafios da mãe, principalmente quando esse nenê chega em casa. O sono do bebê e o sono da mãe estão completamente associados. Vamos entender por que isso é tão importante? Vamos entender como é que esse sono modifica a rotina da casa? Então, para falar sobre esse tema, eu convidei a doutora Amanda Gutman, que é pediatra, puericulturista e ela é consultora de amamentação. Além de tudo, trabalha na UTI hospitalar, certo? Certo. Olha quanta experiência para uma pessoa só e o quanto ela vai colaborar com a gente para entender o sono, a importância dele e quanto o sono está intimamente ligado à amamentação e ao bem-estar materno. Bem-vinda, Amanda. Adorei a sua presença, agradeço muito. Olha, eu acho que a gente vai contribuir para muitas mães mesmo. Mas antes da gente começar, eu quero que você se apresente, fale do seu trabalho, fale de você, para que a gente possa mostrar como é importante a gente ter uma profissional para acompanhar nossa gestação e até antes dela, né? Perfeito, Esther. Obrigada pelo convite, eu te agradeço. É sempre bom poder participar e falar para mães sobre temas do mundo infantil, principalmente o sono, que eu sei que gera muitas dúvidas e angústias. Então, me apresentando, meu nome é Amanda, eu sou médica, pediatra, intensivista, eu amo puericultura e ao longo do tempo eu vi também a necessidade das mães que enfrentam desafios na amamentação, então eu acabei fazendo a consultoria em amamentação. E além disso, eu também sou mãe da Yarinha, que tem 6 meses, uma fofa que está em introdução alimentar agora. Ah, que delícia! Que dá uns distúrbios de sono também nessa fase, normal, faz parte. A gente precisa só ajustar algumas coisinhas e tudo dá Caminhando. certo. E a amamentação tem tudo a ver, né? Não só a amamentação, que é uma coisa que a gente sempre fala. Já no útero, a criança experimenta aquilo que você come. E isso facilita posteriormente, facilita não, mas colabora, né? Posteriormente para essa introdução alimentar. Então, olha, atenção. Quer que seu filho coma brócolis? Come brócolis você durante a gestação. Essa é a principal fala. Tem uma teoria até, que chama teoria Flavors. Que você flavor. já ouviu falar? Sim. Então, que é justamente o que você está falando, que o que a mãe ingere, o bebê ele acaba sentindo de alguma forma, tem esse contato com o gosto dos alimentos, e aí mais para frente, na introdução, ele acaba se adaptando mais fácil. Muito mais fácil. Então, vamos aproveitar essa fase. E comer saudável, né? Você ficar comendo nuggets. Então, olha, não que... né? Calma, também sem culpa. Às vezes, uma batatinha frita, um nugget, um chocolatinho, ok. De vez em quando. De vez em quando. Muito bom, Amanda. Você sabe que quando eu pensei nesse tema, na verdade eu pensei nessa trilogia mesmo, né? Sono, amamentação e bem-estar. Né? Junto, né? Não tem como a saúde separar. Emocional da mãe, não tem como, né, a gente separar tudo isso. Mesmo porque a privação de sono, ela traz uma série de sentimentos para a mãe. Gente, quem já passou por isso sabe muito bem o quanto a gente fica ansiosa, irritada, solitária. E depois, esses sentimentos juntos desencadeiam um sentimento de culpa muito grande. Porque, puxa vida... a gente deveria estar tão feliz com tudo isso, mas como é que eu posso estar feliz se eu não consigo dormir direito, se eu não consigo estar bem comigo mesmo, né? Então, há toda essa questão. E tudo bem, sem culpa.
A gente tem que entender que nós somos humanas. E sendo humanas, nós vamos ter sentimentos que são de pessoas humanas. Né? Não tem muito o que fazer. E hoje a gente vê toda essa discussão, né? Sobre essa romantização da maternidade. Gente, vamos parar um pouquinho. Tem mãe que quer romantizar. Deixa romantizar. Tem mãe que prefere uma outra realidade, a realidade. Deixa. Cada mãe vai encontrar o seu caminho no processo gestacional, durante a maternidade e quando o bebê nasce. O que ela tem que ter é tranquilidade. Tranquilidade para não se preocupar com comparações, para buscar a melhor forma possível de garantir a sua qualidade de vida, a sua boa, o seu bem-estar, enfim. Respeitemos quem quer e quem não quer romantizar a gestação e o primeiro ano do bebê. Você não acha que fica uma discussão em cima do não é para romantizar? Deixe que romantize. Eu acho que o que mais traz a tranquilidade para as mães, para a família, é a informação, né? Então, deter o conhecimento já e te dá um empoderamento, né? E você se preparar e alinhar a expectativa com a realidade e não ficar olhando no Instagram a mãe perfeita. A mãe perfeita. E, ao contrário também, colocar sempre obstáculos, dificuldade, já pensar, nossa, vai ser difícil. Antecipar a dificuldade é tão prejudicial quanto romantizar. Então, hoje eu acho que o que você colocou é muito importante, a informação, Amanda. Sim. E quando eu penso nessa questão da informação, eu já trago a minha primeira pergunta para você. Já que a gente percebe hoje que, de fato, as mulheres têm buscado a informação bem antes de engravidar, as mulheres já têm buscado informação para que todo o processo gestacional e do primeiro ano, segundo ano do bebê, que ele aconteça de forma o mais natural possível. Me diga, é importante a gente procurar um pré-natal pediátrico? Com certeza. Me conte por quê, porque às vezes as pessoas não sabem dessa importância. Pode pegar o caderninho de notas e anotar, tá? Porque a Amanda vai trazer boas ideias pra gente. Pois eu sou um pouco suspeita pra falar, né? Porque eu sou pediatra. Não, mas você... Suspeita não, você tem a... Olha... A Amanda, ela é mãe também. Eu sou. Né? E eu fui num pediatra no pré-natal. Pronto. Que inclusive é o meu colega, muito respeitado e fantástico no trabalho que ele faz, que é o Dr. Marcos, neonatologista. Muito bom. Isso é bom, porque o Dr. Marcos vem, né, pro podcast. Eu fiquei muito feliz que ele vem. Aceitaram o convite. Aliás, vocês vêm juntos e a gente vai ter um tema muito legal. Mas conte pra gente, qual é a importância desse pré-natal pediátrico? Então, o pré-natal pediátrico, ele serve como um apoio para as famílias, para que elas se preparem desde a gestação para a chegada do bebê. Então, é lá que a gente vai primeiro entender um pouquinho sobre a história dessa família, da gestação, se ela foi planejada, se não foi, se teve alguma intercorrência na gestação ou não, né? Mães com diabetes gestacional, hipertensão, já para antecipar fatores de risco quando o bebê nascer. Então, por exemplo, mães com diabetes gestacional, é muito comum que o bebê tenha uma hipoglicemia no período do pós-natal, neonatal. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer no pré-natal para já diminuir um pouco a ansiedade da mãe, como, por exemplo, a ordenha de colostro, né, desde que liberado pelo obstetra. Vamos lá. Vamos colocar assim, ordenha de colostro. Na verdade, eu não conheço esse termo. Eu acho que tem muita mãe que não. Tá. São dois termos que eu estou pensando aqui, que eu que falei, puericultura, né? Mas o que será puericultura, né? Essa é uma coisa que as pessoas perguntam mesmo. E o que é essa ordenha de colostro antecipada? Só para a gente botar isso num quadro aqui. Então, a ordenha de colostro no Brasil ainda não é uma prática tão frequente, mas existem alguns países fora, como por exemplo a Austrália e alguns estados nos Estados Unidos, que já fazem de rotina, independente se é alto risco ou baixo risco. Então, a ordenha é quando a mãe, ela tira o próprio leite, né? E pode ser manual ou com bomba. No pré-natal, no finalzinho da gestação, a partir de 36 semanas, mais ou menos, uma mãe que tem diabetes e o bebê tem risco de hipoglicemia, né, de cair muito o açúcar do sangue, e aí precisar de fórmula, de complemento, você faz essa ordenha, você tira o leite, e existem alguns hospitais que aceitam que você leve o seu leite para evitar de dar a fórmula, porque o leite materno
tem um risco muito menor de dar alergia no futuro, e você já está criando um sistema imunológico do bebê. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Então, e isso também ajuda a mãe a diminuir um pouco a ansiedade. Em que sentido? Porque ela consegue extrair um pouco desse leite, já deixa congelado em casa. Então, os primeiros dias que a gente sabe que às vezes demora para descer o leite, né, que é a pojadura, aquela descida do leite, que costuma acontecer para um parto normal em torno de 3 a 5 dias, cesárea talvez um pouco mais de tempo, 4 a 7. Essa descida, ela demora, e o bebê ele mama muito pouquinho. E ele costuma chorar bastante, a mãe fica muito agoniada, né? Claro. Nessa fase. Então, o colostro, você consegue já dar um pouquinho de colostro que você ordenhou antes, e o bebê fica um pouco mais satisfeito, e isso alivia até ter a descida do leite. Olha como as coisas, sim, imagina, totalmente diferente, né? Claro, nem tem comparação do quando eu tive filho. Não tenho nem o que dizer sobre isso. É recente isso, sabe? É recente. Mas é interessante, né? Porque o colostro é a melhor parte, né? Então, o colostro, você perguntou o que é o colostro, né? É a melhor parte. O colostro é o leite materno nos primeiros dias. Então, a gente vê uma diferença na composição do leite dos primeiros dias para os últimos dias do primeiro mês. Então, até uns 7, 14 dias, você tem o colostro, que é um leite mais fininho, né? Amarelo, às vezes até acidentado. Tem gente que fica preocupada, acha que tá saindo pus, né, no leite. Já ouvi isso, então, eu já ouvi. E tem um cheiro mais forte, só que esse leite, ele é bem pouquinho. Nos primeiros dias, 5 a 7 ml por dia. Então, é muito pouco que sai pro bebê. E é o suficiente, porque é a nossa natureza. Eles precisam disso. Exatamente. Não precisa de mais. E esse leite, ele é rico em proteínas, anticorpos. E ao longo do tempo da segunda semana em diante, você tem a transição para o leite maduro. Aí sim, que é aquele leite branco, espesso, que tem mais gordura em comparação ao colostro. Que é o período que o bebê vai engordar mesmo, que tá na hora. Exato. Né? Vai saciar. Vai saciar mais. E aí você vê o bebê ficando mais satisfeito. É visível, né? A diferença dos primeiros dias para depois que tem a pojadura e o leite maduro. E você sabe que às vezes, eu vejo isso, as mães falarem assim, mas ele não arrota. Mas ele não vai arrotar agora mesmo. Né? Tem bebê que arrota, tem bebê que não arrota. Ele não arrota. Bebezinho, ele não arrota. Você vê como a ansiedade ultrapassa, né? Muitas vezes tudo aquilo que é dito, o bebê tem que arrotar, bebê tem que. Esses tem quis, né? Eles deviam ser moderados. Não tem que tanta coisa assim, né? Será que tem que tanta? Será que tem que tanta coisa? Mas eu acho também, Amanda, que tudo isso é importante até para que a gente tenha uma orientação para o puerpério, que é uma fase tão complicada. Então, olha só, a gente já está lidando com tudo isso, com a amamentação, a gente já está lidando com esse come, não come, cresce, não cresce, engorda, não engorda. Né? E esses hormônios todos ali, ainda sendo acomodados no nosso organismo, e o puerpério, ele judia. Eu vou contar para vocês que para mim foi muito engraçado. Eu sofri muito no puerpério, gente. Eu há 30 anos atrás, o puerpério se curava com canja de galinha de vó. Por 40 dias você tinha que estar ótima. Era essa a tradição. Mas foram só 2 dias. Não, era 40 dias de canja. Na verdade, eu sou vegetariana, então aquilo para mim era um martírio. Mas olha, você vai ver, com 40 dias de canja, você vai ficar ótima. Nossa, e, gente, eu não me sentia ótima. Assim, o que acontece? Ninguém merece, né? Ninguém merece 40 dias de canja. Tem que comer canja todo dia. Eu tinha que comer toda a janta, tinha que ter a canja. E ai de mim se eu não comesse, porque você nunca vai ter leite, porque você não vai ter o leite, porque você não vai ter o leite, viu? Nossa, é uma cobrança. Uma cobrança gigante, absurda. Né? Então, e tudo isso, sabe, essa importância desse pré-natal pediátrico também é para isso. É para você ter tranquilidade para passar por todas as fases. Eu adoro a ideia de que são fases. Tudo passa. E o puerpério também é uma fase que vai passar, mas ela tem que ser olhada. Essa história é assim para todo mundo, não tem problema. Se é assim para todo mundo,
tem um motivo para ser assim para todo mundo. Vamos olhar para isso? Vamos entender? Que eu acho que esse é o grande caminho, né, Amanda? Esse é o grande caminho. Vamos entender o porquê que fica assim para todo mundo. E voltando só para complementar, né, com relação ao pré-natal pediátrico que a gente estava falando, a importância de ir no pré-natal é que para os pais, eles se preparam para a chegada do bebê. E diferente de um obstetra, o pediatra ele vai te dar um olhar focado na mãe, no bebê, nesse binômio, né? E como eles podem se preparar também com relação à rede de apoio, o que a mãe precisa nesses primeiros momentos da chegada do bebê. Então, a gente fala também o que vai acontecer no parto com relação ao bebê, porque o costume é focar, vai ser parto normal ou parto cesárea. Essa é a grande discussão. Essa é a grande, o que eu ia perguntar agora. Então, mas tudo bem, é uma discussão válida. Só que aí, e depois que o bebê sai? A maioria das pessoas não sabe nem qual que é a função do pediatra na sala de parto. Então, o pediatra ele tem a função de pegar o seu bebê e te ajudar na amamentação nessa primeira hora, que faz muita diferença para evitar o desmame precoce, inclusive. E também faz exame físico do bebê para ver se ele tem alguma malformação, vai fazer o peso, a altura, faz a vacina para hepatite B, vacina de BCG, também faz colírio se precisar, aí você conversa com a família, antes você já antecipa tudo para falar o que eles querem, o que eles não querem, cortar o cordão umbilical também. Quem vai cortar? Tem muitos pais que querem participar. Exato. Né? Tem outros que não. Você fala, não, pelo amor de Deus. Não me dá essa função. Então, depende muito isso. E os primeiros cuidados, porque o parto é só, sei lá, 48 horas, um parto que deu tudo certo, né? No máximo, você fica, o quê? 4 dias lá, né? Uma mãe que fez cesárea, que foi tudo bem, a menos que você tenha uma intercorrência. E depois? Aí que vem que bate o desespero, entendeu? Porque você não tem o auxílio da enfermagem que tá lá, né? Por mais que do pediatra, do obstetra, é você, o seu companheiro e o seu bebê, e é isso aí. E vamos lá. E normalmente, né, quando a gente sai do hospital, a gente sai, às vezes, num domingo, né? E aí o nenê passa mal à noite, ou você acha que seu bebê está passando mal à noite, você fica insegura, quem que você recorre? Você volta para o pronto-socorro? É a pior coisa. Você voltar para o pronto-socorro com um bebê recém-nascido. Você ter o fora as nenês que nascem em período de Natal, de Ano Novo. Você volta para o pediatra. Esse desespero costuma acontecer com frequência. Claro, com frequência. Eu imagino que você, eu imagino que você receba uma quantidade. Eu vejo as histórias das mães que me contam, gente, olha, eu sofri, até eu falo, você está vendo como é importante você ter essa informação anterior? É muito importante. O apoio faz muita diferença. Você saber, primeiro, como que você vai levar o bebê para casa? O que é? Você tem que saber o que é o bebê conforto. Como que você põe o bebê no carro? Parece uma coisa simples, mas que você, quando é a primeira vez, você não pensa nisso. Não. Você só descobre. Quando tá no final, nossa, tem essa parte. Exatamente. O enxoval, tudo que precisa para dar banho no bebê. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre sono, mas o que precisa para ter um berço seguro, né? Se você for já colocar no berço ou se você for colocar num berço do lado, o que você precisa? Né? De itens essenciais, né? De higiene, tudo mais. Isso. E às vezes você vai pegando na internet e fala uma coisa que é essencial. E aí você fala, aí você lembra na hora e chega depois de uma semana. Exatamente, exatamente. Eu acho isso super legal, e mesmo porque eu acho que quando a gente tem esse apoio do pediatra, a gente consegue entender até como vai ser, e isso eu vou até perguntar para você se é real ou não, a gente consegue até entender qual é a relação dessa saúde emocional da mãe, quando você já traz tudo isso, e essa capacidade de estabelecer esse vínculo mãe-bebê. Gente, nem sempre, para algumas mães, claro, a mãe já se apaixona pelaquela criança na hora, tá tudo certo e tudo, mas grande parte das mães, elas passam a descobrir esses sentimentos ao longo da convivência, do dia a dia. Então, poxa, olha o sentimento de culpa que às vezes acaba batendo e que eu vejo muito, nossa, mas eu tinha que estar amando esse nenê. Por que eu não estou amando esse nenê agora? Todo mundo fala, eu tinha que estar amando, por que eu não estou amando? E quando você já começa a ter essa informação não, você não tem que, né?
você poder já preparar, isso é muito importante. É ou não é? Com Esse certeza, o vínculo. vínculo faz muita diferença no cuidado, tanto da mãe E quanto vocês do bebê. orientam todas essas questões, né? O pediatra... Claro, Opa. claro. Na verdade, inclusive, no pré-natal, a gente também fala um pouco sobre as alterações hormonais no puerpério, que podem, essa queda de hormônios maternos da gestação, também leva a uma alteração fisiológica da parte humoral, então do emocional da mãe. Então, a gente sabe que tudo isso interfere. Sem contar a privação de sono, que de alguma forma acaba acontecendo, porque você está acostumado a dormir à noite, às 8 horas de sono, e dificilmente isso vai acontecer com um bebê recém-nascido. Nossa, essa rotina muda completamente. Não muda. E além das tarefas, principalmente para pais de primeira viagem, coisas novas que você está descobrindo. Você não sabe nem como trocar um bebê, né? A primeira vez que minha bebê fez cocô até a nuca, também bateu um desespero. Isso que eu tô acostumada a lidar com coisa mais grave, entendeu? Mas, quando é o filho da gente, é outra história. Então, exatamente. Quando é seu filho, tem coisa que, é claro, é importante você ter informação, tem coisa que só vem com experiência, né? Mas você entendendo que essas alterações hormonais vão acontecer e que é normal você... Uma hora você tá querendo rir pra caramba, outra hora você tá chorando, você nem sabe por que você tá chorando. Isso pode acontecer. A gente só tem que tomar cuidado com questões mais graves, né? Então, eu acho que você é especialista na área, você pode até falar melhor, que é o baby blues. Então, quando a mãe acaba tendo... Né, nas primeiras 2 ou 4 semanas pós-parto, alterações hormonais em que ela realmente não consegue fazer atividades diárias, não consegue fazer cuidados mínimos com o bebê, ou até depressão mesmo, quando ela rejeita a criança. E eu já vi acontecer, inclusive com pessoas próximas de mim e pacientes, que aí sim você precisa de um acompanhamento mais próximo com psiquiatra, com psicólogo, às vezes entrar com medicação. Porque chega um ponto em que a mãe acaba, além de rejeitar a criança, também se rejeitar e acaba desistindo. Entendeu? Então, é importante você saber que isso aí não é normal. Sim. Que você precisa procurar ajuda. Exato. E essa é uma questão muito importante que você está colocando, Amanda, porque da mesma forma como a gente... tem a dificuldade de entender os sentimentos, a gente também tem a dificuldade de falar sobre essas questões. Porque, de repente, todo mundo espera de você essa alegria, todo mundo espera de você esse cuidado, todo mundo espera... E você, ao se sentir privada mesmo desses sentimentos, ao não estabelecer essa relação, esse vínculo, você tem a vergonha, você tem o medo de se expor e falar assim, gente, eu não estou sentindo nada, eu tô com... E os sentimentos vão crescendo. Se você não vai buscar uma ajuda, a consequência é grande. Você ter essa rede de apoio que a gente fala, e vamos falar o que é rede de apoio, né? Rede de apoio não é visita, rede de apoio é aquela pessoa que vem e, de fato, não veio para tomar o café com você, mas veio para cuidar do bebê enquanto você vai tomar um banho gostoso, olhar esse bebê enquanto você dorme um pouco, não é? Traz um almoço, traz uma janta, faz algo de fato. Isso para mim... com a tarefa de casa, com a tarefa né? de casa. Vou lavar essa louça para você agora. Exato. Fica calma. Isso é rede de apoio. A visita eu já dispenso, né? Quer visitar? Não. Não quero que me visite, não. Espera um tempinho se recuperar, né? Entende? Então, quando você consegue ter, de fato, essa rede de apoio, essa pessoa, essa família, um companheiro, que você possa... Olha, estou sentindo... tal coisa, não estou satisfeita comigo, com a criança, com a minha relação, tenha alguém para dividir e compartilhar isso, sem medo. Perfeito. Né? Isso faz muita diferença. Faz. Com certeza. Muito mais que qualquer medicação. Eu acho que até orientação. Ter alguém do seu lado para te ajudar é o que muda muito o vínculo mãe-bebê. Ai, sem dúvida. Eu vejo isso. E essas informações prévias são fundamentais. Você poder... ter alguém que te oriente, nossa, eu digo isso porque, como eu falo, eu sou de uma geração em que nada disso era importante. Nada era importante. O importante era o bebê estar bem. Não só havia, a canja, né? A canja. A canja era importante. A canja era tudo bem, sabe? E como eu contei para você, eram questões muito simples, do tipo, eu não tive uma gestação, eu tive 3 bebês, então era assim, eu não conseguia amamentar.
de fato, todo mundo, o tempo todo. Eu não tinha, nem sabia como. E nem tinha seio para todo mundo também. Então, a hora Muito que desafio, né? era um desafio. E quando eu resolvi que eu não amamentaria, a cobrança foi imensa. Imagina. Não, mas por que não? Por que você já está desistindo? Mas você amamentou só um mês. Eu falava, gente, parece que eu estou amamentando há 10 anos, juro por Deus. Né? E eu falava, que coisa, né? Ah, toma Plasil. Plasil. E eu vou te falar, se você remédio, tomasse Plasil, não ia mudar adiantar, não ia nada. mudar. Era uma lenda, né? Uma lenda urbana, essas coisas. Não, que... o Plasil ele tem um efeito de aumentar a quantidade de leite, só que ele foi proibido por efeitos colaterais que pode dar gente, no bebê, na mãe. falei, gente, não vou, já vou entuchar Plasil. Acabou de nascer, já vai estar tomando Plasil. Exato. Não faz Não, e sentido. talvez, se tivesse alguém para te orientar naquele momento, Sim. né, para te mostrar como fazer a pega correta, como ajustar posicionamento, ou talvez até você ordenhar, tirar o leite e dar para um bebê enquanto tá mamando o outro. Exato, a Mas coisa teria sido não muito ter, isso é complicado. Apesar de que eu tive uma orientação que foi muito legal na época e foi também um outro desafio, mas o pediatra falou, Esté, você vai amamentar os dois ao mesmo tempo. Eu falava, como? Também. De que jeito? Ele falou assim, eu vou te ensinar uma posição para você amamentar os dois bebês ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, então vamos lá. Futebol americano? Ele falou, coloque o travesseiro, É? acomode os bebês no travesseiro e faça com que eles mamem. E você conseguiu? Eu falei, mas como é que pega aqui, segura um, segura o outro? No fim, eu fui me adaptando. Aquilo funcionou. E eles foram. E olha, eu consegui amamentar um mês por conta dessa posição. Então, conseguimos amamentar. Tem Um muita mês. mãe que simultâneo, quem tem gêmeos, né? Simultâneo funciona muito bem. Funcionou. Funciona muito bem. Por um mês. Mas tá bom. Foi o que deu. Nem reclamo. Foi o que deu. No momento Não, é isso que eu o tinha. que você tá falando, é essa culpa, né? De não amamentar também, não conseguir. Porque tem olha. muita gente que não consegue por múltiplos fatores, né? O seu foram gemelares, então tem um fator que dificulta, né? Mas tem outras pessoas que têm uma mama reduzida, fez alguma cirurgia de redução de mama e aí cortou o ducto e não vai leite, e aí a pessoa tenta, não consegue, e vem aquela cobrança, aquela culpa, todo mundo falando, como assim? Você tem que fazer de qualquer jeito. Não é desse jeito. Não é desse jeito, não é de qualquer jeito. E outra, amamentação é uma escolha de mãe, ponto. Sim. Sinto muito. Tem os benefícios? Claro que tem. Mas, né? Se você quiser muito e não estiver conseguindo, estiver com dor e múltiplos fatores aí que dificultem, você pode procurar ajuda, mas também sem aquela cobrança de que se você não amamentar, você deixou de ser a mãe desse bebê e não vai ter vínculo nenhum, não é assim. Não funciona assim, imagina. Imagina. Sabe, Amanda, uma outra coisa interessante que quando a gente fala dessa privação de sono, desse esgotamento, a privação de sono também está relacionada ao sono do bebê. Então, como você colocou, a gente às vezes está habituada a dormir 8 horas por noite, não é? Então, você tem um sono, às vezes, regular, aquele sono. Quando o neném nasce, esqueça, né? Porque quem vai determinar o seu sono é o bebê. Acabou. Tem muita bebê que delícia, dorme a noite inteira, ok. Mas tem bebê que não, que acorda a cada 2 horas, que quer mamar a cada 2 horas. E o ritmo é esse, né? Acordou, mamou, trocou. Acordou, mamou, trocou. É o mais comum. E é o mais comum, não é? E isso, quando a gente pensa que é nessa rapidez, acordou, mamou, trocou, não, gente. Até mamar, até trocar. Voltava a dormir de novo. Quando você vê dali a 15 minutos, aquilo já foi, você começa a dormir de novo, você encosta a cabeça, já acorda. Então, essa privação, é óbvio, é uma privação complicada. A gente tá rindo, mas na hora dá uma chorada, você vê né? como delícia? Você vê como passa? Gente, olha como tudo passa e isso acaba virando, né? Uma história de memória para contar, gente. Olha como tudo passa, né? E eu vou dizer para você, se eu tivesse que ter filhos de novo, eu teria todos outra vez. Sem o menor medo, sem o menor problema. E fossem quantos fossem. Perfeito. Tranquilo. É que, não sei porque eu nunca mais engravidei, mas se eu tivesse engravidado, mas aqui, tranquilamente. Que beleza. Tranquilamente, eu não teria medo, não. Eu também não tenho, não. Não, Pra mim, vambora. enquanto vier, tá bom. Mas assim, uma coisa que eu lembro muito da minha experiência, e eu acho que
eu vou falar isso e eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar. Eu entrei no pediatra e disse: quando eles vão dormir? Eu não queria saber de mais nada. Eu só queria saber quando essas crianças vão dormir. Que foi para mim um desespero, essa privação do sono. Quantas pessoas entram no seu consultório fazendo essa pergunta? Quando que eu vou voltar a dormir? Voltar a dormir. Não, bebê. Quando eu vou voltar a dormir, ou quando eles vão dormir para eu voltar a dormir. Essa era a minha angústia. É muito comum. O sono é uma das queixas mais comuns no consultório. E quando a gente fala de sono, a gente precisa alinhar as expectativas do que é um sono normal para um bebê. Isso que eu quero te perguntar. Existe um padrão para sonos normais, claro, guardadas as proporções culturais, ambientais, enfim. Existe uma tabela que mais ou menos o bebê deveria lembrar, mas ele esquece. Alguns lembram, outros não, né? Não, o sono normal de um bebezinho, um recém-nascido, é de 11 a 18 horas por dia. Né? E ao longo dos meses, vai alterando, vai ficando um pouco menos com relação às 24 horas. E também altera o padrão do sono do bebê. Então, a gente sabe que o sono do bebê, ele tem... O porquê que a gente dorme, né? Começa por aí. Por que a gente dorme? Por que a gente dorme? A gente dorme porque é no sono que a gente tem a liberação de hormônios de crescimento, onde a gente tem uma infinita... novas sinapses, novas formações de neurônios. Então, é quando mais o nosso cérebro começa a crescer. Então, a importância da gente dormir. Lembrando, gente, que o cérebro do bebê, quando ele nasce, ele faz... A proporção dele é de 1/4 do corpo todo, né? Eles são cabeçudos. Exatamente. 1/4 do corpo. E vai mudando a proporção, né? E vai mudando. Eles são bem... o cérebro do bebê, ele cresce praticamente... até 2 anos, tudo que ele vai crescer na vida dele. Então, imagina como é intenso esse período. E como são intensas as sinapses, esses neurônios se juntando, se unindo, né? Acho que é um negócio... é um negócio fantástico, né? Fantástico. 1 milhão por segundo. É muita coisa. É muita coisa. Um negócio 1 milhão por segundo de sinapses. De sinapses. E o bebê vai... aprendendo no sono. Então, tudo que ele faz entre o sono, ele reforça no sono. No sono. É lá que ele guarda. Entendeu por que é importante dormir? Por que você dorme. E por que você dorme. Bom. Tem liberação de GH, então tem um crescimento também do bebê. Tá. Então, tem várias importâncias. Além do porquê você dorme, é importante saber como que funciona o sono do bebê. Então, o sono, ele tem um ciclo. O sono, ele tem um ciclo circadiano que é modelado também por hormônios. Então, tem o cortisol e a melatonina. O cortisol é o hormônio do estresse. E ele tem um pico pela manhã, por isso que a gente acorda. Então, você acorda porque é o pico do cortisol. Entendido. Ao longo do dia, você vai ter uma queda desse cortisol e vai tendo um aumento da melatonina. A melatonina é o hormônio que faz com que você tenha o sono. Tá? E o que acontece com o bebê? O bebê ele não tem essa regulação ainda madura. Então, demora alguns meses até ele começar a ter essa alteração hormonal. Essa produção hormonal. Derrubei. Tudo bem. Foi. E a partir do 3º é que ele começa a realmente ter essa produção. E isso interfere muito no fato do bebê acordar várias vezes no dia. Então, é como você falou, ele come, dorme, mama e faz cocô e volta a dormir. Né? Isso não quer dizer que essa sequência come, dorme, mama e faz cocô, ela seja uma sequência linear, que nada aconteça nesse período. Nesse período, se ele está aprendendo, e tudo aquilo que ele aprende a gente reforça, vai pro resto da vida. Ele está aprendendo e no sono ele reforça. Ele reforça. Tá? Exato. Então é isso. Ele tem o ciclo circadiano. Então, o bebê, por isso que ele acorda com frequência. Então, as mães acabam vendo no Instagram muitos cursos de profissionais que acabam vendendo que o seu recém-nascido, se ele não dorme 5, 6 horas seguidas, tem alguma coisa errada.
entendeu? E aí Isso pra mim é o que a mais a gente vê, chega no consultório, a pessoa, mas como assim? Porque ela falou que tem que dormir, acho que alguma coisa está acontecendo errado. E aí a pessoa se frustra e fica desesperada, porque ela não sabe o padrão normal do bebê. Então, saber o padrão normal já te alivia no sentido do que você vai esperar e que também te dá uma noção de que é uma fase, como a gente estava falando, que isso vai se regular com o tempo. Claro que existem coisas que você pode fazer para ajudar o bebê nessa regulação, que a gente vai falar, mas tentar diminuir um pouco a ansiedade e a frustração de você não dormir, porque não dormir é algo que pode acontecer porque você está se adaptando a uma fase do bebê que é passageira, mas que acontece. Então, o bebê ele não dorme, não tem o costume de dormir a noite inteira, demora um tempo para ele dormir a noite inteira. Se ele acordar de madrugada para mamar, tudo bem, entendeu? A menos que ele esteja acordando de meia em meia hora, que ele te dê outros sinais de que alguma coisa está acontecendo. Tá? Então, uma perda de peso importante, o bebê não ganha o peso, né, na primeira semana de vida, ou não faz xixi suficiente, então são 6 fraldas por dia, pelo menos. Ai, gente, olha, essa informação é super legal. 6 fraldas por dia. Isso. Outro dia uma mãe perguntou pra mim isso. Uhum. De xixi, né? De xixi. Assim. Quantas fraldas? Eu falei assim, olha, em torno de 6 a 7 fraldas seria o ideal. Né? É mais ou menos o que eles... Se o xixi tá uma urina forte, né, um amarelo, o bebê faz pouco xixi, ele tá chorando o tempo inteiro. E o sono, ele não dorme, ele acorda, chora, você põe pra dormir, depois de meia hora ele acorda. Então, alguma coisa pode estar acontecendo. Normalmente tem relação com a amamentação. Exato. Então, um tá muito ligado com o outro. Gente, amamentação e sono são primas irmãs. Exato. São os dois braços, né? Difícil de você conseguir conciliar. Então, com relação ao sono do bebê, você vê esses sinais de saciedade. E se tiver tudo bem, o bebê estiver fazendo xixi normal, o cocô, nessa idade, normalmente o bebê faz em torno de 3 vezes no dia, pode chegar até 10 vezes no dia. Então, tem alguns bebês que acabam demorando um pouquinho mais para evacuar. E desde que ele não tenha outros também sinais de complicação, tudo bem. Ok. Eu acho que é basicamente isso, né? Tem vários sinais que a gente vê, inclusive no exame. Por isso a consulta de pós-natal, né? A consulta neonatal também é importante com o pediatra, para a gente ver todos esses sinais. E acho que é isso, Esther. Então, a gente falou do sono, do ciclo do sono. Isso. E a gente falou, assim, é uma coisa que a gente estava pensando também, não só na qualidade do sono, mas nas interferências que podem acontecer. Porque às vezes o ambiente ele interfere profundamente. Porque sabe, gente, meu filho não dorme, o seu filho não dorme. Mas qual é a sua rotina de vida? Como é que é a rotina da sua casa? Não é? Porque se você tem uma rotina em que a sua casa é extremamente agitada, acende luz, apaga luz o tempo todo, e aquele falatório, não é que a sua casa tem que virar um museu, aquele silêncio, nada disso. Mas existe uma rotina que pode ser estabelecida, não é? E que o ambiente, não só o ambiente, né? A gente tem esses 3 fatores, o biológico, o ambiental e a segurança. E a segurança. Exato. Né? Então a gente pode trabalhar com pensar dessas três linhas, porque de fato o biológico é o que você está falando. Aconteceu alguma coisa? Como é que é essa qualidade do sono? O ambiental é fundamental. Como é? Em que local você põe esse nenê para dormir? Mas ele dorme no meio do barulho. Qual é a qualidade desse sono quando ele dorme no barulho? Mas ele já acostumou. De novo, o fato dele ter acostumado não quer dizer que esse sono é um sono de qualidade. Vamos lá, a gente acabou de ver, o sono de qualidade ele é fundamental para vários fatores, para o crescimento, para sinapses, né? Para todas essas questões que vão fazer com que o bebê, o que aprendeu de dia, reforce à noite. Então, dormir com qualidade é muito bom. O ambiente é fundamental. Como é que esse nenê dorme? Qual é a sua relação com a casa para que essa criança venha a dormir? E outra coisa importante, segurança. Pais ansiosos demais com o sono interferem no sono do bebê também. Sabe essa história? Deixa dormir no berço, deixa chorar que dorme.
A questão da segurança nessa hora é fundamental. Não é deixar no berço que ele vai dormir. Ele no berço não dormirá. No berço, sozinho, é uma judiação. Ele vai se sentir, de fato, inseguro. Eu tô falando besteira? Vamos lá. Não, tá certíssima, certíssima. A gente vê que, justamente, o apego, que é basicamente o que você tá falando. A teoria do apego, vamos falar dela. Que é o apego seguro. Então, essa teoria, que não é teoria, que a gente vê na experiência. Na experiência, na prática. Como faz diferença para os bebês, você dar a segurança para o bebê. Então, se ele está chorando, você vai acalentar, principalmente nesse comecinho, que ele é totalmente dependente da gente. Não tem como você desvincular a mãe e o bebê. Na verdade, o bebê é uma extensão sua por muito tempo ainda. Sim, ele se entende como uma coisa só, não é? E você dar essa segurança para o bebê, normalmente, acaba refletindo no sono. E é o que você falou. Então, pais ansiosos, que estão aflitos com essa questão de sono, eles passam isso para o bebê. E o bebê acaba também não se sentindo seguro. E isso reflete em mais despertares, em uma dificuldade de ter soneca. Então, tudo isso reflete. Então, você entender como que funciona o ciclo do sono do bebê, o que é esperado para o bebê, se acalmar de que é uma fase. Pode ser que você realmente fique várias horas sem dormir. Por isso que é legal você ter uma rede de apoio, porque aí você pede para a pessoa cuidar do bebê enquanto você dorme um pouquinho, né? Para deixar um pouco mais equilibrado para a sanidade mental. A sanidade mental, né? Mas sem dúvida. Faz diferença. Então, ordenhe um leite. Se você amamenta, ordenhe um leite, deixa para outra pessoa dar. Então, isso faz diferença. A outra pessoa pode dar de várias formas. No comecinho, no copo, na colher. Se não tem jeito, talvez, dar na mamadeira, a gente evita no comecinho até a amamentação tá bem estabelecida. Para não ter confusão de bico. Mas tudo isso faz diferença para que o bebê tenha um sono mais tranquilo. Né? O movimento dos olhos que a gente tinha... Ah, tá. A gente comentou... A gente falou e eu estou esquecendo do como isso... O que é o ciclo do sono do bebê. Exato, com relação o ciclo do sono do bebê. Porque tem o ciclo circadiano, que é durante o dia, né, que o bebê tem o pico do cortisol de manhã e a melatonina, mas dentro do sono do bebê, então toda vez que ele dorme, existe um ciclo de sono. Então, o que é isso? Você tem o sono não REM e o sono REM. Os bebês, eles têm o sono REM. O que é o sono REM, primeiro? O sono REM é aquele sono que você sonha. Às vezes você acorda e fala, nossa, eu estava sonhando com sei lá o quê. Então, você acordou no sono REM. E o bebê sonha, viu, gente? Sonha. E o bebê sonha já no útero. Não pense, não, que sonhar é uma coisa só depois que nasce. Ele já sonha no útero. O bebê, ele tem 50% do ciclo do sono dele no sono REM. Já um adolescente é só 25%. Ou seja, o bebê sonha muito mais do que a gente. Muito mais. Ele sonha muito mais. Então, isso E por isso que ele mexe bastante. Porque o sono REM, que é do sonho, é um sono mais leve. Então, e o bebê, ele se mexe muito. O sono não REM é um sono mais profundo. E esse sono mais profundo, que é normalmente quando você acorda num sonho que está em preto e branco, você estava no sono não REM. No sonho gente, grava colorido, isso que é muito legal. No sonho colorido, normalmente está no sonho REM. Então, tem algumas questões que a neurociência foi descobrindo, né, ao longo do tempo. Então, saber que o bebê tem essas fases do sono também acalma em que sentido? No sentido de que você vê o seu bebê agitar durante o sono, você achar que está acontecendo alguma coisa errada com ele. Ou que ele está acordando. Não, ele está dormindo. O bebê, ele tem esse sono agitado mesmo, né? Então, você saber disso também te alivia no sentido, nossa, será que eu preciso pegar ele agora? Porque ele não para de se mexer. Exato. Eu vou virar ele. Vou virar. Vou virar. Mas por que você vai virar? Porque ele tá se mexendo, para quê? Mas deixa ele se mexer. Você vai virar pra quê? Você vai mexer na criança que tá ali curtindo o sono. Tem pai que não sabe que isso aí é sono. É né? sono. É sono. Faz parte do sono. E esse é um dos sonos em que ele mais tem um aprendizado, que ele lembra tudo que tá fazendo durante o dia. E outra, até ele começa a reorganizar os movimentos. O cérebro começa a fazer uma reorganização do controle desses movimentos também. Sim. Não é comum então, você ver o bebezinho fazendo o movimento de mamar? Sonhando? Já viu? É muito fofo. Uma graça. Eu amo quando e o ele bebê faz isso. Ela tá sonhando.
Os meus sonhavam com isso todo dia. Quando tu acordar também, né? Acordar também. Eles sonhavam que mamavam, eles... Não, mas é isso, e é muito gostoso. E você sabe uma coisa interessante também, que hoje é todo... a gente tem todo um estudo primeiro, né? Que é muito legal. A gestante pode dormir de bruços? Pode. De bruços, de lado, pendura. Do jeito que ela conseguir dormir, ela pode. A melhor coisa aqui, porque havia toda uma questão, né? Imagina, a gestante não pode dormir de bruços, não pode. Se ela se sente confortável, ela dorme de bruços e não há problema nenhum. Essa é uma questão. Mas a questão do bebê dormir ou não de bruços. O que Existe isso. Quais as implicações desse bebê dormir ou não de bruços e qual seria a melhor posição para o bebê dormir? Então, quando a gente fala de posição e berço seguro, Isso. acho que isso é fundamental para os pais evitarem acidentes. Então, o berço seguro é um berço em que você deixa o bebê sem aqueles ninhos ao redor, só com um lençol de elástico. E se tiver frio, você põe uma roupa, né, no bebê, evitar de ficar colocando muito cobertor. Isso por quê? Porque ele pode se cobrir, pode ter sufocamento, inclusive. E com relação à posição, eles viram em vários estudos que o bebê que ficava de bruço ou lateralizado, bruço, né, de barriga para baixo, de barriga para baixo, aumentava o risco de morte súbita. Então, esse é um fator de risco para que o bebê vá a morrer. Então, só isso isolado já é um fator. Então, para evitar, diminuir esse risco, a gente orienta as famílias a deixarem o bebê dormir de barriguinha para cima. Tá? Aí, você vai falar, pô, mas o meu bebê tá com 3 meses, ele rola. Aí, ele já tem, você precisa ver, ele já tem um controle da cervical, né? Ele consegue já virar a carinha para respirar. Então, o risco de morte súbita diminui bastante, sendo que ele rola nesse período. Mas alguns bebês, eles rolam e eles não conseguem desrolar. Desrolar, exatamente. Voltar. E isso acaba, inclusive, gerando muitos despertares. Então, também, essa questão da posição no berço, ela vai variando ao longo do tempo. Mas o que a gente orienta é deixar de barriguinha para cima, sempre. E se o bebê rolar e ele estiver incomodado, você vira ele de barriga para cima de novo. Tá? Porque é interessante, né? E isso, você vê como as coisas mudam ao longo do tempo. Jamais deixar o bebê de barriga para cima, porque se ele vomitar, ele se afoga. E isso era uma prática. Era uma coisa muito comum. Eu lembro que todo mundo chegava em casa e eu sempre deixei meus filhos de bruços. Enfim. E eles sempre de bruços. Então eu chegava, eles estavam de bruços. Quando as pessoas chegavam em casa, eles estavam de barriga para cima. Pelo amor de Deus, vira essa criança de bruços, porque se ele vomitar, ele vai afogar com vômito e tá. Olha, Amanda, eu nunca mais vou esquecer um dia. Isso estava dito na minha casa todos os dias. Uma noite, eu estava dormindo e a casa estava um silêncio muito grande. Eu não estava acostumada com silêncio. Eu já tinha dormido 4 horas seguidas. Duas crianças em casa. Gente, dormi 4 horas. Acorda assustado, né? E aí eu já olhei no berço. Para o meu azar, o meu filho Pedro, ele estava cheio de leite assim no olho. Então, de fato, ele tinha regurgitado e tinha leite no olho. Gente, bateu desespero. Eu não tinha coragem de chegar perto. E eu acordava o marido e falava assim: ai, vai lá ver. Vai lá ver. Também que não aconteceu nada. Tem leite no olho. Meu marido meio dormindo, porque a gente não dormia por 4 horas, mas uma beleza. Não é comum ser. Várias mães, eu mesma, acordei assustada várias vezes à noite, olhando para meu bebê para ver se ela estava viva, se ela estava respirando. Imagina, direto, dedo no nariz. A minha vida era dedo no nariz. Punha dedo no nariz, mas estava tudo bem. E olha, falo sem o menor medo, porque eu tinha esse pavor. Então, esse dia eu fiquei apavorada. A partir desse dia não tinha criança virada de barriga para cima na minha casa de jeito nenhum. Virava de barriga para cima, punha de barriga para baixo. Era só, é assim que dorme. Criança aqui dorme de barriga para baixo e acabou. Porque a gente tinha... Você veja como Gente, é para a gente poder entender que informação é tudo. É por isso que eu falo, mãe que se informa, transforma preocupação em sabedoria. Porque quanto mais informação a gente vai tendo, mais quantidade de possibilidades de um bem cuidado
bem cuidar do bebê, bem cuidar da gente mesmo é fundamental. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está gostando desse episódio? Não é bacana? Não está muito legal a gente poder ouvir, falar sobre coisas que normalmente todo mundo tem dúvida? Eu adoro. Se você está gostando, claro, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar um monte de mãe. Compartilhar isso, bom demais, não é mesmo? Compartilhar informação é tudo de bom, tudo de bom. Compartilhe, porque isso é muito importante para que outras mães tenham uma maternidade mais leve. Mais leve, não é? Aí você falou de uma coisa que eu vou retomar, porque eu lembro disso muito, essa questão da ansiedade dos pais. Uhum. Eu não fui uma mãe muito ansiosa, não. Eu não lembro de ter sido. Mas, no início, eu, de fato, fiquei insegura com algumas coisas. Uma mãe, uma vez, falou para mim assim, Esther, uma coisa deliciosa que aconteceu comigo foi... Eu estava sozinha em casa e eu recebia muitas visitas, ela falando, né? Eu tinha muitas visitas, E um determinado dia, uma tia minha veio me visitar. Essa tia chegou numa calma muito grande, falando baixinho, sentou do meu lado e eu estava com o bebê no colo, ela falou, e dali a pouco ela falou assim, quer me dar? Me dê ele aqui. E ela pegou esse nenê e ele começou a se mexer. Ela pegou o dedinho da mão e colocou na boca do nenê e falou assim, pode tomar banho. Nossa, pode fazer o que você que quer. alívio. Ela falou, isso foi a coisa mais deliciosa, porque foi uma visita que não pediu absolutamente nada para mim, só trouxe. Olha essa fala que linda. Ela não me pediu nada, ela só trouxe, ela só entregou. E a partir disso ela falou, veja a importância da serenidade nesse momento. Você está tranquila para poder dar essa assistência. Sabe por quê, gente? Hoje a gente sabe a importância e a necessidade desse vínculo mãe-bebê. Esse vínculo, ele é fundamental. E, de fato, há uma necessidade muito grande, há uma cobrança muito grande para que a gente seja perfeita. E, de fato, essa cobrança às vezes é muito mais nossa, porque existe um medo, nós vamos ter que conviver com a gravidez e com o filho, com o medo mesmo, não adianta. Nós vamos ter que tocar a nossa relação com o nosso bebê dessa forma. Há o sentimento de culpa, a ideia de que nós nunca estamos provendo tudo que poderíamos. Sabe, você garantir a segurança, você garantir o bem-estar, você garantir o afeto, isso tudo é muito mais importante. Antes de pensar em ser a mãe perfeita, eu acho que a gente tem que pensar em ser a mãe suficientemente boa. Graças a Deus que existe o Nicote, né? O Nicote na nossa formação. Porque essa ideia da mãe suficientemente boa não é a ideia da mãe que dá só o suficiente e acabou. Muito pelo contrário, é a mãe que dá o tudo que tem de si para garantir essa segurança, esse afeto, mas o que tem de si no seu limite, nem mais nem menos. Não é a perfeição que vai levar essa criança a estar plena, é a forma como você consegue garantir a ela o suficiente. Tudo que você consegue, o melhor de si. É isso que eu acho importante, não é? E essa serenidade é ótima. Uhum. E você ter essa ideia de que está tudo bem. Né? Eu não consegui fazer eu não consegui hoje dar a melhor mamadeira do mundo, eu não consegui dar o melhor de mim nesse momento para amamentar. Tudo bem. Primeiro que o ser humano não é perfeito, né? Não é. E a maternidade, ela tem uma cobrança externa muito grande. Então, é o que você falou. E o que eu vejo o único serviço, na verdade, que é insubstituível é a maternidade. Qualquer trabalho você pode ser substituída. Se eu sair da UTI, tem alguém para me cobrir lá. Mas maternidade, não. Então, o que eu sinto, o que eu vejo nas mães, é que o mais importante de tudo não é você ser perfeita. É você estar presente. É você olhar para o seu bebê e entender que ele está em formação.
e que você é o apoio dele. Você precisa também ser apoiada. Então, permita que outras pessoas também te ajudem. Isso é importante. Dê para outras pessoas que estão perto de você funções que elas podem fazer. E isso também te dá um momento de paz. Então, eu vejo que a única coisa que a mãe faz que é insubstituível, nesse sentido, é a amamentação. Mas o trocar o bebê, o pai pode auxiliar. Então... E essa é uma coisa importante que você está falando, porque pai não é aquele que faz favor, não é você ficar lá assim, você vem aqui, meu bem, faz o favor. Não, o pai é o partícipe de tudo. Ele é o pai, ele não faz favor. Não. Ele tem que estar lá, ele está junto, né? Ele é o parceiro. Seja o pai, o companheiro, hoje a gente tem tantas formas de estruturas familiares. Então, o indivíduo, a pessoa, seja ele que está ali, né? O seu companheiro ou a sua companheira, ele não é o faz favor. Ele é o cúmplice junto com você de tudo, né? E ter esse parceiro faz muita diferença. Então, se o pai dá o suporte para a mãe consegue olhar o bebê com mais atenção, com mais presença, tá mais inteira para aquele bebê. E a harmonia familiar é outra coisa. Nossa, sem dúvida. Então, mas existem famílias em que tem mães solteiras, então que você acha alguém que tem que te dê esse apoio. Seja qualquer cuidador. Qualquer já é difícil, né? Já é difícil. Mas se você tem um parceiro, então mais ainda. Então, mostre para ele e permita que ele te ajude. Isso é outra coisa. Porque às vezes o pai tenta ajudar e aí a mãe chega e fala, não é assim. Não, você tá fazendo tudo errado. Às vezes até eu mesmo falo, não é essa roupa. Tipo, acontece. É frequente, mas assim, ele também tá aprendendo a ser pai. Assim como você tá aprendendo a ser mãe. Então, permita que ele exerça a paternidade dele. Do jeito dele. Provavelmente não vai ser igual a sua. Não será Qualquer mesmo. coisa, se ele ficar com alguma dúvida, não sei como que eu faço, aí você orienta, se você souber. Ou se não, vocês buscam alguma orientação. E isso vai fazer com que o vínculo de vocês fortaleça, né? E a estrutura familiar também fique unida e algo leve, tranquilo. Porque já é difícil, né, Amanda? Vamos imaginar assim, ó. Quando o bebê nasce, a mãe e o bebê, eles são uma coisa só. E o único pensamento dessa mãe, naquele momento, é o bebê. Ela não pensa nela, nem. Ela pensa só no bebê. Então, já é uma coisa difícil. Se ela não aceita essa ajuda, a distância vai ficando cada vez maior, não é? Há um distanciamento. E quando você se permite que o outro compartilhe das mesmas atividades, do jeito dele, da forma dele, porque nunca será igual. Não. E mesmo qualquer pessoa, ninguém vai fazer igual a você. Assim como você nunca fará igual a ele. E às vezes o que ele faz é tão melhor do jeito que você está fazendo. Pois é. E daí esse braço a torcer, porque eu passei por isso muitas vezes, de ver assim, não, mas não é desse jeito. Eu vou fazer desse jeito, se não der certo, eu faço do seu. Era essa a coisa. Eu vou fazer desse jeito hoje, se não der certo, eu vou fazer do seu. Pode ser? E assim, era uma forma, e foi uma forma sábia dele falar assim pra mim, fica no seu lugar um pouquinho. Deixa eu ser pai, né? Tipo assim, deixa eu ser pai. Dá licença, deixa eu ser pai, dá um tempo aí, né? Porque a gente não vai dar conta de todas as demandas, a gente não vai mesmo. E principalmente quando a gente tá privado de sono, principalmente quando a gente não sabe o que fazer quando esse neném acorda, de noite, enfim. São realidades, não é? São formas da gente pensar. Ai, Amanda, Perfeito. Nós vamos ter que encerrar. Sério? Tá tão bom. Tá bom, não tá? A gente marca Esse papo, outra. nós vamos ter... Tá muito Já vai bom. ter, né? Vai ter Já o vai ter, próximo. é verdade. Nós vamos ter o próximo. Gente, eu achei esse papo delicioso. Tinha muita coisa pra gente falar, tinha muito assunto ainda. É pena que eu tenha esse tempinho reduzido, mas eu acho que foi muito bom. Eu adorei, Amanda. Eu também. Acho que você trouxe muitas coisas legais para a Obrigada. gente pensar. Acho que a gente vai conseguir levar informação bacana. Tem uma dica para dar para essas mães quando elas acordarem no meio da noite e o bebê estiver acordando com você? Ou melhor, quando o bebê acordar de noite, te acorda.
primeiro é tentar manter um pouco a calma, né? Entender que isso é uma fase, que provavelmente o seu bebê ao longo do tempo ele vai voltar, vai começar a dormir mais tempo. Mas aí a gente precisa ver se tem alguma associação de sono. Um bebezinho recém-nascido, ele vai acordar de madrugada, provavelmente para mamar, então espere que isso aconteça. E ao longo do tempo, se o bebê está com 5, 6 meses e ele tem alguma associação de sono, tipo, ele chora toda noite e não dorme a cada hora, a gente precisa ver o que está acontecendo, tá? Então, uma dica que eu posso dar é... Você pode tentar fazer, tipo, você dá mamar, se for uma associação, por exemplo, de amamentação. Você vai tirando as coisas aos poucos. Então, normalmente um bebê, ele associa o mamar, o embalo ao sono. Então, se tirar uma dessas coisas, tipo o embalo, dá só mamar e deixa o bebezinho quieto, aí você põe no berço com ele ainda acordado, pode ser que funcione, tá? Tá. Mas tem várias coisas que podem acontecer. Então, tipo, fazer o bebê... O coeiro mesmo, algumas mães veem diferença. Então, não sei se você já ouviu falar de deixar o charutinho. Isso. Então, o charutinho bem feito, algumas vezes funciona. Minha bebê não quis. Uhum. Gostava de dormir de braço livre, pra cima. braço livre. É tão individual que é difícil dar uma dica assim. É individual. Realmente. Se você fizer isso, vai dar certo. Entendeu? Eu preciso ver como é que tá o seu bebê. Por isso que eu falo, receita de bolo não costuma dar muito certo, só para bolo mesmo. Muito bom. Gente, eu adorei. Onde que as pessoas podem encontrar a Amanda? Então, atualmente eu trabalho em UTI, né? Mas eu comecei os atendimentos aqui em Indaiatuba. Por enquanto eu estou na Torre Médico, mas logo mais a gente vai ter a inauguração de uma clínica, chama IMA, e eu vou fazer parte do corpo clínico. E sou super ansiosa para atender mães, gestantes, lactantes, e fazer tanto pré-natal, sala de parto, acompanhamento do seu bebê desde que ele nasceu até a adolescência. Ai, é o que eu amo. Na verdade, do nascimento à adolescência é a especialidade dela, né? Sim. Trabalha com puericultura. Puericultura. Viu? Outra coisa importante, tem um Instagram? Tem, o Instagram é pediatra.doutoramanda. Pronto. Quer encontrar, vai ser o mais fácil caminho, é o Instagram. Outra coisa, você já se inscreveu, né? Então, se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Eu vou adorar. Tem alguma dúvida? Gostou do conteúdo? Quer compartilhar isso com alguém? Quer mandar uma mensagem para mim e falar, Esther, não gostei, ou Esther, gostei, Amanda, foi ótimo, mas estou com uma dúvida X, quero saber. Pode mandar, a gente está aqui para receber essas dúvidas, falar com você, responder a você, vai ser muito bom. Você me encontra aqui, claro, toda quarta-feira o podcast está no ar, ou então você vai me encontrar no Instagram, Esther Sartori, _ ou Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Pode mandar pergunta, pode sugerir um tema, vou adorar. E a gente vai conversando. Toda sexta-feira eu venho gravar, mas toda quarta-feira eu tô com o podcast no ar, aqui no YouTube. Muito obrigada, gente. Eu adorei. Até a próxima.